Olá, você confere a partir de agora o Jornal TV com as principais informações de Bento Gonçalves e também da nossa região. Nesta edição, você vai ver com a gente: Coordenadoria da Mulher registra maior número de ocorrências contra as mulheres em 2020. Isolamento social, devido à pandemia, pode ser um dos motivos. A região metropolitana da Serra Gaúcha tem tudo para sair do papel após quase 8 anos. Movimento Negro Raízes repudia mais um ato de racismo e xenofobia em Bento. Brigada Militar e fiscais do Ministério do Trabalho flagram trabalhadores em condições típicas de escravidão no interior do município. Cigarros e carros roubados são recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. E definida a comissão técnica da BGF para a temporada 2021. Destaques do Jornal TV Com, que inicia agora. A Coordenadoria da Mulher e o Centro Revivi passaram a ser coordenados a partir deste mês por Patrícia Darolt, que na gestão anterior respondia pela coordenação da Praça Céu, na zona norte de Bento Gonçalves. Os dois órgãos, que atuam focados na proteção e valorização das mulheres, divulgaram um balanço quanto aos atendimentos realizados em 2020 na capital do vinho. No período, foram 1.436 ações que envolvem acompanhamento psicossocial, monitoramento das violências e orientações jurídicas. O número, se comparado a 2019, teve um aumento pequeno, 3,1%, sendo justificado pela coordenação como resultado do isolamento social provocado pela pandemia, onde as mulheres ficaram mais expostas ao convívio dos seus possíveis agressores. Foram 298 conflitos familiares no ano passado, contra 287 em 2019. Vale ressaltar que em 2020 não houve nenhum feminicídio no município, sendo que em 2019 foram registrados 3 ocorrências. A Coordenadoria da Mulher e o Centro Revivi realizaram ainda 8 atendimentos de vítimas residentes em Monte Belo do Sul, Santa Teresa, Pinto Bandeira e Garibaldi. A reaplicação do Enem para quem tem direito ao novo exame será nos dias 23 e 24 deste mês. Ainda é o Enem de 2020, uma vez que a pandemia adiou as provas. E isso também alterou as datas dos vestibulares pelo país. Em Brasília, por exemplo, o ingresso na UNB, por meio do programa de avaliação seriada, ficou para o meio deste ano em 2 das 3 etapas. Na avaliação de professores e psicólogos, as alterações exigem ainda mais preparo emocional. O PAS, Programa de Avaliação Seriada, é o processo seletivo da Universidade de Brasília. Nele, os candidatos que tentam uma vaga na UNB são avaliados em 3 etapas, no encerramento de cada ano do ensino médio. A ideia é diluir o conteúdo da avaliação ao longo de 3 anos. A primeira etapa do PAS, realizada com alunos que terminaram o primeiro ano do ensino médio, estava inicialmente prevista para 21 de março, mas foi remarcada para o dia 27 de junho. O PAS 2, onde são aplicadas provas para os alunos que terminaram o segundo ano do ensino médio, seria inicialmente dia 14 de março, mas a data foi alterada para 20 de junho. A terceira etapa, feita com alunos do terceiro ano do ensino médio, foi mantida para 7 de março. A UNB tomou a decisão após constatar aumento do contágio por Covid-19 no Distrito Federal e outras 8 cidades onde as provas serão realizadas. E não foi só o PAS que teve datas alteradas. Pelo mesmo motivo, estudantes do Amazonas e de outros locais vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 23 e 24 de fevereiro, datas de reaplicação em todo o país. Situação que coloca à prova também o lado emocional dos alunos. De primeiro eu fiquei chateada, pois eu não aguentava mais, estava estressada, a ansiedade estava minha, eu só queria fazer a prova. Mas depois eu vi que foi a decisão correta, pois não tem sido fácil. 2020 foi um ano escolar muito difícil, principalmente para os estudantes da rede pública.
Aproveita esse momento para você estudar mais, para você se dedicar nas matérias em que você está mais fraco, né? Em você manter a sua tranquilidade, tendo o seu sono ali de uma forma correta. Aquilo que talvez não estivesse tão consolidado pode estar agora, afinal de contas, existe um pouco mais de tempo de preparação. Uma reunião agendada para 15 de março deve marcar mais um passo no processo de implantação da região metropolitana da Serra Gaúcha. O movimento iniciou em agosto de 2013 e até hoje não saiu do papel. Recentemente, o assunto foi uma das pautas do encontro do CORED Serra, o Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra Gaúcha, com os novos prefeitos. Composta por 14 cidades, que reúnem cerca de 860 mil habitantes, a região depende de mobilização dos municípios e até 2019, apenas Caxias do Sul ainda não havia tomado a iniciativa. A vice-prefeita da cidade, Paula Iores, reconhece que apesar de ser a maior cidade da região, Caxias perdeu tempo e que o momento é de se organizar para juntos buscarem mais crescimento para toda a região. Caxias entrou tardiamente nesse processo da criação da região metropolitana da Serra Gaúcha, mas fomos buscar junto à Metroplan do Estado as informações do que é necessário para que a gente, de uma vez por todas, implante a região metropolitana da Serra Gaúcha. Então, recebemos as informações e estaremos agora, os próximos passos será a reunião dos 14 municípios que integram esta região, através de um encontro junto com a Metroplan na Universidade de Caxias do Sul, no dia 15 de março, às 14 horas. A Metroplan enviará os convites. O objetivo desse encontro é receber as informações para o que de fato nós precisamos fazer para criar a governança da região metropolitana da Serra Gaúcha. Com a implantação da região metropolitana da Serra Gaúcha, a população poderá usufruir de uma série de serviços públicos de uso comum. Inicialmente, parece que é corrente a questão de que um dos temas relevantes seja a questão da logística, do transporte rodoviário intermunicipal. Uma outra questão importante trata da questão dos resíduos urbanos, a questão da água, a questão da habitação e, por fim, com um pouco mais de complexidade, trata a questão do planejamento metropolitano do uso do solo. Parece que todas essas questões, com a busca de soluções coletivas, vai otimizar os resultados para os cidadãos desta região metropolitana. O CORED Serra, enquanto instituição que atua em questões de desenvolvimento regional, está comemorando, junto com a diretoria executiva, esse passo que é dado a partir de um processo liderado pelo município de Caxias do Sul, porque entende-se que a lei instituída em 2013, já é hora de ver efetivamente esse processo em funcionamento. No encontro, em março próximo, estarão, além dos prefeitos, representantes do CORED Serra e das demais entidades e associações representativas de diversos segmentos da economia e da sociedade. A reunião será no dia 15 no auditório da UX, em Caxias do Sul. A partir de agora, a abertura de novas empresas, bem como a baixa das mesmas, solicitação de liberação de notas fiscais e a exclusão ou inclusão de alvará sanitário poderá ser feito pelo aplicativo Atende.net. A ferramenta digital já está disponibilizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, sendo válida para Android e iPhone. A ação integra o processo de modernização da Sala do Empreendedor, oferecendo acesso a protocolos, a Sala do Sebrae e também a Junta Comercial. Nos anos de 2019 e 2020, a Sala do Empreendedor em Bento Gonçalves conquistou a certificação Selo Ouro em uma avaliação feita pelo Sebrae Nacional e pela Fundação Nacional da Qualidade, o que corresponde a um elevado número de serviços ofertados e a qualidade no atendimento dos mesmos.
O Movimento Negro Raízes emitiu nota de repúdio após a entidade receber mais uma denúncia de racismo em relação a pessoas negras da comunidade e de xenofobia quanto aos imigrantes que residem em Bento Gonçalves. Com a posse de áudios que circulam em grupos de WhatsApp, a entidade já está tomando as devidas providências junto aos órgãos públicos para que decisões sejam tomadas no sentido de apurar e responsabilizar a autoria de tais manifestações. Marcos Flávio Dutra Ribeiro e Solana Correia, integrantes da coordenação do Movimento Negro em Bento Gonçalves, falam sobre a situação. A partir do acolhimento desta denúncia, compilamos este material com mais informações e apresentamos junto à Delegacia de Polícia Civil aqui do município, na tarde desta quarta-feira. E no ato registramos um boletim de ocorrência para a tomada das providências cabíveis a respeito do caso. O Movimento Negro Raízes, como representação negra, não poderia omitir-se e tampouco tolerar uma situação degradante e ofensiva como esta. Este fato hostil e repulsivo demonstra cada vez a necessidade de tratativas e entendimentos mais aprofundados em torno das questões étnico-raciais, tanto pela sociedade civil, bem como do poder público nas diversas instâncias, através de ações construtivas e efetivas. A partir da comunicação junto aos órgãos competentes para as devidas providências, o Movimento Negro Raízes estará atento aos desdobramentos deste triste e lamentável episódio, pois isto independentemente da etnia, diz sim respeito a toda a comunidade. Desde a sua criação em 2018, o Movimento Negro Raízes vem desenvolvendo atividades no sentido de enaltecer de forma proativa valores como respeito, dignidade e igualdade, no contexto de uma sociedade mais justa e igualitária no aspecto étnico. Diante dos trabalhos já realizados, a entidade, inclusive, foi reconhecida no âmbito estadual pela sua atuação cultural e social no biênio 2018-2019. Jornal TV Com faz um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro. Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164.
O sol seguirá aparecendo na maior parte do estado, mas acompanhado de nuvens e a sensação de abafamento, principalmente na parte da tarde. A instabilidade maior ocorre no período da tarde para a noite, devendo ser muito irregular e mal distribuída, não alcançando muitas cidades gaúchas. Uma mudança na circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera vai estimular a formação de áreas de instabilidade sobre o sul do país. A sexta-feira será marcada por tempo instável e chuva a qualquer hora no extremo sul gaúcho, na região de Florianópolis, no litoral do Paraná e também sobre o oeste paranaense. Na região de Guarapuava e de Campo Mourão, no Paraná, a chuva também pode acontecer em vários momentos, mas intercalando várias aberturas de sol. Nas demais áreas da região sul, inclusive em Porto Alegre e Curitiba, o dia ainda começa com aberturas de sol e há risco de chuva forte entre a tarde e a noite. Em Porto Alegre, mínima de 21, máxima de 30 graus, e em Curitiba, mínima de apenas 16, com máxima de 24 graus. A sexta-feira, de acordo com o clima-tempo, será parecida com esta quinta, com o sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite não são descartadas em Bento Gonçalves. Na capital do vinho, as temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima chegando aos 28 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere com a gente o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! O assunto hoje do nosso comentário é o Túnel do Acesso Norte. Obra que deu muito o que falar em 2020, seja pela questão de sua estrutura, dimensões, que não iria passar caminhões, etc. Nós só vamos saber depois de terminado. E sobre a questão do valor, que é o objeto deste comentário. 2020 foi lançado o edital por 12 milhões e meio o valor da obra, estimado para efeito de contrato. Depois de intervenções do Tribunal de Contas do Estado, veio estimado razoável em 8 milhões e meio de reais. O contrato com a empresa vencedora foi assinado na metade de 20 pelo valor de 9 milhões e meio, tudo números redondos. Pois bem, a obra iniciou um pouquinho antes das eleições, né? Acho que a maioria sabe por quê, com um prazo de conclusão de 11 meses. Apesar de que durante a campanha se anunciou que estaria pronto em março. Também se sabe por quê, que era uma coisa que era impossível. Mas tem gente que acredita. De qualquer sorte, nos mantendo ao objeto detalhado deste comentário sobre o valor é o seguinte. No início desse mês de fevereiro, foi anunciado que em janeiro a Prefeitura concedeu um aditivo contratual na ordem de R$ 730 mil para a empresa. A justificativa, dada publicamente pelo IPUR, foi de que o município acolheu a justificação de reequilíbrio econômico-financeiro porque a empresa justificou que o valor do aço havia aumentado nesses 4 meses. Muito bem. Este aditivo foi devidamente publicado no Diário Oficial e consumado. A explicação dada. Isso é assunto velho. O que é assunto novo é o que eu encontrei ontem no Diário Oficial, quarta-feira, dia 10. A publicação de um aditivo contratual com um novo valor de aditivo sobre o pagamento da obra, sobre o seu total. Sim, mais um. Leio para não errar porque vou dar até os centavos. Valor do novo aditivo, R$ 874.556,71. Mais um edital. Total dos dois editais, total dos dois aditivos, R$ 1.605.409,90. 16,7% do valor total da obra, praticamente 6 meses depois de assinado o contrato,
4 meses depois de iniciada a obra e 50 dias, nem isso, depois de ser dado o primeiro aditivo contratual. Parece que o céu é o limite nessa obra, como se suspeitava lá em 2020. Há muito que explicar em relação a isso. Até porque vou revelar aqui um detalhe interessante. Um passarinho me contou e estou começando a acreditar que está tudo acertado para ser pedido e dado aditivos contratuais que vão chegar a 4 milhões de reais. 4. Já tem 2 autorizados, concordados, assinados, que totalizam 1.600.000. Falta pouquinho para 4, hein? Dentro desse ritmo de aditivos contratuais. Sua justificação certa e correta não se sabe, porque só se consegue ler o extratinho. Mas uma coisa interessante, nesse edital de ontem, dia 10 de fevereiro, uma coisa surpreende. Esses 874 mil estão divididos com justificativa de 2 componentes. 212.938 reais com 98 centavos seria de novo de reequilíbrio econômico-financeiro. E 617 por acréscimos. Aliás, o edital, eu acho que quer nos enganar na percepção. Ou alguém não sabe fazer conta no município. Ou faz conta conforme o interesse. Segundo o extrato do edital, esses 874 mil equivaleriam, diz no edital, aproximadamente 6,9% deste novo aditivo. Não é nem 6,9%. Uma conta simples, facilzinha de fazer. Mostra que esses 874 mil do novo edital equivale a 9,11%. Então, com a soma dos dois, estamos a 5 meses da obra. Está durando a obra, faltando uns 5, 6 meses para entregar. E a 50, nem isso, 50 dias do outro aditivo. Estamos aí já com 16,7% de aditivo. É por isso que já estou começando a acreditar na informação do passarinho, que vai chegar a 4 milhões. E, aliás, aqui um detalhe interessante dessa informação do passarinho. Vejam bem, olha só que interessante. A estimativa inicial da obra, o edital foi lançado por 12,5. Como eu disse antes, o tribunal puxou para 8,5, a estimativa razoável. O contrato foi assinado por 9,5. Ora, não é muito fácil, difícil, né? Se for verdade que vai chegar a 4 milhões, os 9 milhões e 500 mais 4 milhões dá 1 milhão a mais do que foi estimado na origem do edital e foi amputado pelo Tribunal de Contas. Será que vai ser isso mesmo? Bom, se for isso que vai acontecer, porque as explicações já devem ser dadas sobre esses 2 aditivos. Agora, se chegar a 4 milhões, e nós vamos acompanhar e manter todo mundo informado, porque é de interesse público, é de interesse coletivo, isso é dinheiro público, não é capim. Até porque o valor para pagar isso tudo é lá de empréstimo, junto à Caixa Federal. Vamos pagar juro para isso aí. Então é o seguinte, nós vamos acompanhar. E um detalhe, isso aí está cheirando a uma operação que eu vou sugerir o nome. Operação investigatória e investigativa. Vai ter acontecido em muitas obras no Brasil. Quem sabe a operação Buraco Negro, inspirado no efeito, né, da natureza de mesmo nome no universo. Buraco negro, né, no universo, ele suga todas as energias por causa do seu centro de gravidade. Qualquer semelhança seria mera coincidência. Por isso, inclusive, se houver uma operação, deixo aqui a sugestão do nome. Buraco Negro. Continuem acompanhando, porque nós não vamos deixar de vigiar. Claro, outros assuntos, mas este que envolve milhões de reais, muito mais de perto. Com a palavra, a prefeitura e o prefeito Cassado no poder.
graças a um efeito suspensivo do seu recurso. Pensem nisso e fiquem com Deus. No início da tarde desta quinta-feira, pelo menos 12 pacientes seguiam internados na UTI do Hospital Tacchini, acometidos com a Covid-19. Outros 3 pacientes apresentavam suspeitas da doença. Com isso, o número de internações diminuiu em uma unidade em relação ao boletim anterior, embora os casos suspeitos sigam no mesmo patamar. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 36 internados estavam sendo ocupados por pacientes de outras doenças. O boletim atual traz ainda o uso de 21 respiradores, ou seja, o mesmo número em relação ao levantamento anterior, totalizando 46% da capacidade existente. Quanto à ocupação do uso de leitos fora da UTI, atualmente 28 pacientes seguem internados, ou seja, 6 a mais que na quarta-feira. Os dados constam no portal covid.saude.rs.gov.br, mantido pelo governo gaúcho e alimentado com dados que são passados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. Uma carga de cigarros e um veículo roubados foram apreendidos por agentes da Polícia Rodoviária Federal e 2 criminosos foram presos. O caso aconteceu na tarde da quarta-feira, ao longo da BR-470, após os policiais rodoviários federais receberem informações repassadas pela Polícia Civil através da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, com sede em Caxias do Sul. A partir daí, a Polícia Rodoviária passou a monitorar as rodovias da Serra em busca do automóvel utilizado no roubo. O veículo, um Honda Fit, foi visto na BR-470 nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Faria Lemos. Diante da situação, o condutor desobedeceu a ordem de parada, tentou atropelar os policiais e saiu em fuga com o carro. Na perseguição, ele entrou em uma estrada vicinal, onde perdeu o controle do veículo e acabou parando em um matagal às margens da pista. No local, foi preso um homem de 58 anos, natural de Novo Hamburgo, e o passageiro, 55 anos, natural de Santo Antônio da Patrulha. Ambos têm diversos antecedentes por roubo, receptação e outros crimes. O carro utilizava placas frias, tendo sido roubado em julho do ano passado em Porto Alegre. Já a carga de cigarro tinha sido roubada em Serafina Correia. No interior do carro foram encontrados 8.500 maços de cigarros, além de um bloqueador de sinal de celular, um pé de cabra e uma máscara de fantasia utilizados pelos criminosos na ação. A dupla foi presa e conduzida para a Delegacia Civil em Bento Gonçalves. Os cigarros e o carro foram apreendidos, devendo ser devolvidos aos seus respectivos donos. Fiscais do Ministério do Trabalho, com o apoio da Força Tática da Brigada Militar, flagraram no interior de Bento Gonçalves trabalhadores convivendo em condições típicas da escravidão. O fato aconteceu no interior do município. Após denúncia de um deles, as autoridades foram ao local na quarta-feira, onde os homens dormiam e se alimentavam. Ao chegar lá, porém, encontraram um aviário abandonado, sem banheiro e repleto de ratos e outros animais peçonhentos. O grupo tinha sido contratado para a colheita da uva. Após passar mais de 12 horas trabalhando sob os parreirais, o banho do grupo se dava nas águas do arroio Pedrinho, onde também tinham que fazer as suas necessidades fisiológicas. Para comer, eles recebiam apenas arroz e restos de frango. Nem água gelada eles tinham direito, já que uma geladeira velha e precária não dava conta de refrigerar o líquido. Quase todos dormiam no chão, alguns até sem colchões. No relato, alguns trabalhadores chegaram a negar que dormiam no local, mas as camas improvisadas dentro do aviário, panelas e pratos sujos deram a dimensão da situação aos fiscais. O trabalhador que denunciou a situação foi expulso do local ao final da tarde da terça-feira. O proprietário do imóvel foi notificado
e terá que dar explicações sobre a situação encontrada. E no esporte, as categorias de base do Bento Vôlei retornam às quadras para a retomada das atividades a partir deste mês. As inscrições para novos atletas já estão abertas para todas as categorias. A base do Bento Vôlei contempla desde crianças nascidas em 2010 até jovens nascidos em 2004, nos naipes feminino e masculino. As equipes masculinas, sob o comando do técnico Ronaldo Royal, ex-atleta profissional, iniciam os treinos no dia 22 deste mês. As equipes femininas, que têm como comandante o técnico Fernando Rabelo, que foi treinador da equipe profissional do Bento Vôlei, voltam às quadras no dia seguinte, dia 23. Atualmente, cerca de 60 atletas integram as categorias de base do Bento Vôlei. Os interessados em fazer parte das categorias de base do time podem entrar em contato pelo telefone 3451-6560 ou diretamente com o coordenador de base, Maurici Jacobs, pelo telefone 981-348380. E a BGF anunciou oficialmente a comissão técnica que estará à frente do clube para a temporada 2021. O treinador Vanner Flores, que completou em agosto do ano passado uma década de comando na equipe de Bento Gonçalves, vai permanecer no cargo para a disputa das competições estaduais este ano. Ao lado dele, a BGF terá como preparador físico Vilmar Jones Martins, mais conhecido como Pereira, que trabalhou entre 2017 e 2019 na ALAF de Lajeado. A preparação dos goleiros segue sob responsabilidade de Kleber Biscaro, ex-jogador de futsal, com passagens por clube do Brasil e também da Itália. Denner Costa segue como massagista do clube, enquanto Douglas Tedesco estará novamente trabalhando na BGF como fisioterapeuta. A apresentação oficial do elenco para o início da pré-temporada está marcado para o mês de março. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas da manhã e também ao meio-dia. E você pode acompanhar a nossa programação através do aplicativo Conecta TV Com, válido para Android e também iOS.